Olá, seja muito bem-vindo ao canal Literatura Sem Fronteiras. Eu sou Antônio Panciarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade. Todas as semanas, sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, nós subimos uma nova videoaula aqui para a plataforma, sempre falando de um grande autor da literatura mundial, destacando um romance, uma obra desse autor, ou o conjunto da obra de grandes escritores. E se você está chegando agora e quiser prestigiar o canal Literatura Sem Fronteiras, eu pedi a gentileza então de você se inscrever no nosso canal. Aí embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Se você clicar nesse botão, você automaticamente está inscrito no canal. E ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, clicar no sininho, você vai ser lembrado toda vez que nós subirmos uma videoaula aqui. Assim você não perde pitada de literatura e literatura de qualidade. Nós encerramos na semana passada uma temporada onde nós falamos de 5 grandes autores europeus. Essa temporada está completinha aqui no canal. Se você não teve a oportunidade de assistir, quiser recuperá-las, e como vem aí pela frente um feriadão de Tiradentes, se você quiser maratonar essa temporada, nós falamos de 5 grandes escritores, 5 feras da literatura europeu. Nós começamos pelo irlandês James Joyce, um dos mais importantes autores de todos os tempos em língua inglesa, autor do romance Ulisses, um dos romances mais comentados no mundo, mas infelizmente um romance não tão lido assim, uma leitura difícil, muitas pessoas abandonam essa leitura no meio do caminho, mas eu procurei ser bastante didático, eu procurei te ensinar os primeiros passos, se você não conhece ainda, para você se introduzir em Ulisses através das lentes de James Joyce, ou se você é um daqueles que começou e abandonou, retomou e abandonou de novo, eu tento então traçar um roteiro para que você retorne essa leitura e no final você vai ver que é uma leitura muito prazerosa. Então está lá James Joyce. Depois nós falamos do alemão Thomas Mann, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, o autor de Morte em Veneza, Montanha Mágica, está lá também. Depois nós falamos da escritora franco-belga Marguerite Yourcenar, uma mulher adiante do seu tempo, libertária. Nós escolhemos 2 romances dela para conversar mais a miúde, que foi Obra em Negro e Memórias de Adriano. Está bonitinho lá na plataforma. Depois nós falamos do escritor euroasiático Orhan Pamuk, infelizmente ainda não muito conhecido no Brasil, mas um dos mais importantes autores contemporâneos, também ganhador do Nobel de Literatura. Nós destacamos 2 romances desse grande contador de história, desse grande narrador que é Pamuk. Foi Meu Nome é Vermelho e Neve, na plataforma. E, por fim, fechando a temporada, nós falamos do escritor italiano, esse sim, bastante conhecido no Brasil, best-seller, que é Umberto Eco. Mas eu procurei dar destaque não ao escritor de romances, e muito conhecido do grande público, mas sim ao acadêmico, ao filósofo, ao pesquisador de cultura medieval, que o permitiu escrever depois aquele belo romance que é O Nome da Rosa. Eu procurei dar destaque também ao semiótico, o homem que disseminou, e tornou mais palatável a semiótica no mundo. Então, eu procurei dar destaque ao acadêmico. É óbvio que eu falei do O Nome da Rosa, afinal, é um blockbuster, virou depois roteiro, foi para Hollywood, foi filmado, etc e tal, mas está lá. Então, tem esses 5 autores europeus, que você pode aproveitar o feriadão aí para maratonar. Agora, se você quiser voltar um pouco atrás e quiser maratonar uma série sobre escritores latino-americanos que ganharam o Nobel de Literatura, também tem lá 4 grandes. Eu falei dos poetas Pablo Neruda e Otávio Paz, e dos romancistas Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Dá para maratonar bonitinho no feriado. Que é uma outra maratona, nós falamos de grandes escritores africanos de língua oficial portuguesa. Nós falamos aqui sobre Mia Couto, Pepe Tela, Paulina Chiziane, Ondiak, está essa temporada lá também. Se você quiser voltar mais atrás ainda, tem uma temporada dedicada exclusivamente a grandes escritoras, onde nós falamos de Virginia Woolf, Agostina Bessa Luiz, Raquel de Queiroz e Clarice Lispector. Você pode maratonar todas essas videoaulas com literatura de qualidade aqui na plataforma youtube.com. Basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome,
que é Antônio Panciarelli com 2 L's e no final, ou o nome do canal Literatura Sem Fronteiras. Beleza? E hoje? Bom, hoje nós vamos começar uma nova temporada falando sobre literatura e literatura japonesa. Você já leu algum bom autor japonês? Infelizmente, pouco difundido no Brasil, mas desnecessário dizer que o Japão tem uma cultura milenar, uma cultura muito rica, uma literatura de qualidade. Para você ter uma ideia, o Japão já coleciona 3 prêmios Nobel de literatura. Meu amigo, morramos de inveja. E eu escolhi para abrir essa temporada, então, um autor chamado Kazuo Ishiguro. Já ouviu falar de Kazuo Ishiguro? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. É um escritor nipo-britânico, que a família dele migrou cedo para a Inglaterra e ele foi junto, fez os estudos lá. Ele escreve na língua de Shakespeare, mas é óbvio que eu considero um autor japonês, porque ele fala muito sobre as raízes do seu país natal, ele vai escrever muito sobre as raízes e a cultura da Terra do Sol Nascente, e eu escolhi 2 romances dele para a gente bater uma bola aqui e falar mais na miúde, mais detalhadamente. Um é o primeiro romance dele, Um Artista do Mundo Flutuante, e depois nós vamos falar de um que se tornou best-seller, porque virou roteiro cinematográfico, foi filmado em Hollywood, um filmão com Anthony Hopkins e Emma Thompson como protagonista, foi indicado a 8 Oscars, então muita gente passou a conhecer Kazuo Ishiguro a partir desse romance, que no Brasil recebeu o título de Vestígios do Dia, mas não é uma tradução, vamos dizer assim, muito apropriada. A tradução que ele recebeu em Portugal é mais apropriada, que é Os Despojos do Dia. Então é sobre um artista no mundo do mundo flutuante e os despojos do dia que nós vamos trocar uma ideia, vamos bater uma bola aqui sobre isso. Está com tempo? Está comigo? Vamos lá? Domo arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Estamos de volta então para falar hoje sobre Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro nasceu na cidade de Nagasaki, aquela cidade que foi bombardeada, que recebeu uma bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu no dia 8 de novembro de 1954. A cidade, vamos dizer assim, ainda estava em reconstrução, foram 9 anos antes que sofreu os ataques, né? Os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017, foi traduzido em mais de 40 idiomas e migrou com a família para a Inglaterra, para a cidade de Guildford. Ainda jovem, né, ele é filho de um oceanógrafo, o senhor Shizuo Ishiguro, fez seus estudos em uma tradicional escola inglesa, Woking County Grammar School, entre 1966 e 1973, antes de enveredar pelos romances, ele foi músico, seus ídolos eram Bob Dylan, Leonard Cohen, pois ele entrou na Universidade de Kent em 1974, fez graduação em inglês e filosofia, e nos idos de 1980, então, publicou vários contos em diversos periódicos. Ele se torna, então, conhecido do grande público a partir de 1986, onde ele escreve o seu segundo romance, vamos dizer assim, mas que o tornou um escritor reconhecido no meio acadêmico e depois do grande público. E, detalhe, ele escreve na língua de Shakespeare. Ele é nipo-britânico, né? Mas por que eu considero um escritor japonês e eu escolhi para abrir essa temporada? Porque Kazuo Ishiguro, ele escreve sobre o seu país natal, ele escreve sobre a tradição japonesa, sobre a família japonesa, e particularmente um artista do mundo flutuante, ele vai escrever sobre o Japão logo após a Segunda Guerra Mundial, né? O trauma que foi a derrota para o Japão na Segunda Guerra. Então ele fala muito sobre as raízes dele, da família dele, evidentemente, e ele é considerado, obviamente, um escritor japonês, apesar de escrever na língua de Shakespeare. Mas é sobre ele, então, que nós vamos trocar uma ideia aqui, se você não o conhece ainda, se você já o conhece,
vamos tentar esmiuçar um pouco a literatura deste jovem, né? Ele tem 68, deve estar beirando a casa dos 70 anos agora, né? Como eu disse, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 2017, e cronologicamente ele começou a escrever, a primeira publicação dele de 1982 chama-se A Colina de Nagasaki, né? Que em português recebeu o título lá em Portugal de Uma Pálida Visão dos Montes, né? Mas esses problemas aqui que as traduções para o português às vezes sofrem. Então, o título original é A Colina de Nagasaki, que no Brasil recebeu esse título de Uma Pálida Visão dos Montes. Depois, em 1986, ele escreve Uma Artista no Mundo Flutuante, que é o romance que eu destaquei para a gente conversar. Depois, em 1989, ele vai escrever The Remains of the Day. The Remains aí significa restos, né? Então, a tradução mais fidedigna, na minha opinião, é a que foi dada em Portugal. São os despojos do dia. Aqui no Brasil ganhou o título de Os Vestígios do Dia médio. Ficamos com a tradução lusitana, que são os despojos do dia. Ok? Depois, em 1995, ele escreveu O Inconsolável. No ano 2000, ele escreveu Quando Éramos Órfãos. 2005, Não Me Abandones ou Nunca Me Deixes também, né? Tem essas duas traduções aí. 2015, O Gigante Enterrado. E em 2019, então, ele escreveu Come Rain or Come Shine, Faça Chuva ou Faça Sol, que aí ele vai beber aí nas suas canções preferidas, e o título desse livro remete a uma canção de B.B. King e Eric Clapton, e também lá atrás já tinha sido cantada por Judy Garland, Faça Chuva ou Faça Sol. Então, esse é Kazuo. E o primeiro livro que eu destaquei aqui para a gente trocar uma ideia é Uma Artista do Mundo Flutuante, então, que ele escreveu em 1986. Esse livro aqui é uma história bastante interessante, porque é um narrador, é um livro de memoráblia. É um narrador, já mais velho, um pintor, que viveu, né, a Segunda Guerra Mundial, sentiu na pele o que foi a derrota do Japão, que fazia parte do eixo, junto com a Itália e a Alemanha, para os aliados, e depois a história das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Como eu disse, Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki. Então, ele vai relembrar um pouco da sua vida. Este pintor, ele perde o filho na Manchúria, né? Mas que o Japão disputou com a Rússia a Manchúria, invadiu a Manchúria, e muitos japoneses morreram. Então o filho desse pintor morre e tem inclusive problemas para trasladar o corpo, para eles fazerem as cinzas, para fazerem o funeral, e ele vai contar, e ele perde também a esposa. A esposa morreu acidentalmente, ela estava no lugar errado, na hora errada, e uma das bombas que a cidade foi vítima, os fragmentos atingiu, ela morreu. Então ele perdeu o filho e a mulher, e ele vai então lembrando situações do passado, situações da cidade, do cotidiano dele, e o cuidado que ele tem, então, porque ele ficou viúvo com 2 filhas. Então, este livro de 1986 está muito ligado à questão do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui é bom a gente contextualizar um pouco, né? O Japão, o conflito da Segunda Guerra Mundial se dá entre 1939 e 1945, como você sabe, não estou te contando nenhuma novidade, e o cenário, então, foi o Sudeste Asiático e o Oceano Pacífico. E ali, então, criou-se o chamado Eixo Tripartite, em 1940, que foi assinado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Então, a Segunda Guerra ela se desdobra entre os aliados, capitaneado pelos Estados Unidos e Inglaterra, né, que depois agrega soldados do mundo inteiro, inclusive o Brasil, através da Força Expedicionária, para lutar contra o eixo, né? O eixo do mal, como se dizia alguns, que era Japão, Itália e Alemanha. E do lado dos aliados, eu esqueci de dizer que
dos países mais importantes, que forneceu, vamos dizer assim, muita bucha para canhão, muito jovem que morreu na guerra, que foram os russos. Os russos têm um papel fundamental, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, na década de 1930, o Japão era dominado por nacionalistas de extrema-direita e surgiu lá um movimento chamado Restauração Meiji. A Restauração Meiji era uma espécie assim, de nacionalismo e culto ao imperador, imperador Hirohito, né, que era a supervalorização desse nacionalismo. Né? Lembramos que o japonês tem uma história de nacionalismo e amor à pátria bastante exacerbado, né? Foi lá na Segunda Guerra que surgiu a história dos kamikazes, pilotos que jogavam seus aviões de caça em cima do inimigo e sabiam de antemão que não iriam sobreviver. Né? Então, esse aspecto do nacionalismo, esse aspecto de culto à figura do imperador, joga o Japão numa guerra que ele não tinha condições de ganhar. Né? E nessa época, então, o Japão volta-se contra a China, que passou, segundo o Japão, era uma ameaça pela presença estrangeira que havia na China na época, e acabou resultando na guerra contra a Rússia pelo controle da Península da Coreia. Então, o Japão, ele declara guerra à China, depois ele vai brigar com a Rússia pelo domínio da Península da Coreia e da Manchúria. Né? Com essa vitória, o Japão cresceu muito o nacionalismo. Né? O Japão invade a Manchúria, conquista a Manchúria, e isso infla o ego dos militares japoneses, e o imperador Hirohito, então, fomenta uma disputa com os Estados Unidos. E na década de 30, que ficou conhecida como Ofensiva Sul, com o Japão se opondo às influências ocidentais lá na Ásia. O Japão, ele invadiu a Manchúria em 1933 e anexou a Manchúria ao seu território e deu início à Guerra Sino-Japonesa, que se estende então até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1941, comandado pelo general Isoroku Yamamoto, o Japão vai atacar a base naval americana de Pearl Harbor. Esse é um incidente famoso, né? A base de Pearl Harbor ficava lá no Havaí. O Japão, no dia 7 de dezembro de 1941, desferiu um ataque sobre essa base naval dos Estados Unidos e jogou os Estados Unidos, então, oficialmente na segunda Grande Guerra. Né? E aí criou-se, com a Inglaterra, com a França, com a Rússia e os países do bloco soviético, dos aliados, que vai combater, então, o Japão, Itália e a Alemanha nazista. Então, é neste caldo, né, nesse caldo de cultura pós-Segunda Guerra, que Kazuo Ishiguro vai escrever Uma Artista do Mundo Flutuante. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Rocco. Os livros do Kazuo foram editados pela Rocco, eu acho que estão em catálogo. Essa edição tem 212 páginas e se você não encontrar, não quiser comprar, porque livros estão muito caros, eu sugiro que você procure em sebos, né? Eu estou fazendo isso atualmente, então você deve encontrar facilmente Uma Artista do Mundo Flutuante em sebos. Bom, e o que trata, então, Uma Artista do Mundo Flutuante? Como eu disse, é o segundo romance, mas é um romance que projeta o Kazuo para além das linhas do Japão e da Inglaterra. Ele é ambientado no Japão pós-Segunda Guerra e vai narrar a história do pintor Masui Ono. Masui Ono é o protagonista e o narrador da fábula. Então, ao fim da Segunda Guerra e da ocupação dos Estados Unidos, o pintor Masuji Ono está muito preocupado com a reputação da sua família. Ele está empenhado, isso faz parte da tradição da cultura japonesa, onde os casamentos das mulheres, né, e dos rapazes eram arranjados pelas famílias. Né? E nós não estamos falando lá do século XIX, não, nós estamos falando da segunda metade do século XX, 1940, final da guerra, 46, 47,
e há uma tratativa, então, contrata-se uma figura, um intermediador, que vai fazer a ponte entre a família da moça e a família do rapaz, vai preparar o terreno, vamos dizer assim. É muito comum era muito comum que os familiares do noivo fizessem uma busca, né, no passado da família da noiva para saber se aí tratava de gente que eles consideravam decente, dignas de entrar para a família. Então, chegava-se ao cúmulo de contratar um detetive para vasculhar a vida da... Então, eles chegavam ao ponto de contratar um detetive para varrer aí a vida pregressa da família da noiva, saber se era uma pessoa decente, como é que era o passado do pai da noiva, da mãe do noivo, da mãe do noiva, e isso fazia parte da tradição. Então, o Masuji Ono, como eu disse, o livro ele é memorável, né? O narrador, o protagonista, esse pintor, ele vai narrar a história depois de um tempo, tal. Às vezes ele diz assim, mas não sei se foi bem assim, as minhas lembranças às vezes me falham um pouco, mas foi nesse sentido. Ele vai narrar um pouco da sua juventude. Ele era um pintor que naquela época trabalhava por um grande ateliê. Naquela época era comum que os grandes ateliês fizessem pintura sob encomenda, era uma espécie de pintura prêt-à-porter, né? Você encomendava, pagava e ia buscar lá o que você encomendou. E esse ateliê, então, contratava vários pintores. Eles ficavam lá nos cavaletes pintando por produção, e quem não produzia muito, então, quando chega um rapaz novo lá, eles logo o apelido, o rapaz de tartaruga, porque o rapaz produz muito pouco e tal. Mas chega uma hora que o seu Masuji Ono percebe que ele não poderia fazer ali naquele ateliê alta costura ou alta pintura, porque aquilo era obra, era salsicha, né? Era prêt-à-porter. Então ele resolve sair desse ateliê e buscar uma outra forma de produzir a sua arte, mas quando ele começa a narrar a história, então ele já está aposentado. Ele perde a mulher acidentalmente, no final da guerra um estilhaço de bomba acaba matando a sua esposa, e o filho homem dele, que foi para a Manchúria, né? O Japão, como eu disse no começo, invadiu a Manchúria, conquistou a Manchúria, mas o filho morre lá. E com os problemas burocráticos, depois do final da guerra, há inclusive problemas para trasladar as cinzas desse jovem e para fazer o funeral dele na cidade, como o pai queria. Então ele tem uma série de problemas, ele fica com duas filhas mulheres. Uma já é casada, e ele tem uma outra filha jovem ainda, que é a Noriko, que é a grande preocupação, o objeto de preocupação dele. Porque, segundo ele, a Noriko vai fazer 26 anos e não se casou ainda, imagina, 26 anos, e como o casamento, então, era uma coisa arranjada entre as famílias, eles tinham que contratar um intermediário, esse intermediário ia fazer a apresentação, ia tentar juntar famílias que ele achavam que davam match, vamos dizer assim, mas os jovens não tinham muita voz ativa nessa história, não. E o senhor Masuji Ono, que é um homem que segue as tradições, né? Ele tenta manter as tradições no bairro, lá onde ele vive, no bar que ele frequenta. Depois da Segunda Guerra, esse bairro, que era um bairro boêmio do Japão, é totalmente destruído, e quem se manteve lá foi só esse barzinho que é gerido por uma senhora amiga do senhor Masuji Ono, e ele vai para ele continua indo a esse bar, mas o bar não tem mais clientes. A senhora resiste a vender isso para uma incorporadora que quer transformar o bairro num bairro de escritórios, de prédios modernos. Então há essa luta entre o Japão tradicionalista, o Japão que tudo fez pelo imperador, o Japão que perde a Segunda Guerra, sofre um bombardeio nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e tem que conviver com o país que ganhou a guerra, os Estados Unidos, que ocupa, né, o país que vai ocupar o Japão no pós-guerra. Então, são essas tradições e esses problemas, vamos dizer assim, comezinhos, mas que
precisam ser resolvidos, e uma das obsessões do senhor Masuji Ono, então, é casar a filha mais jovem, a Noriko. A filha mais jovem, a mais velha, casou, vive lá com o marido em outra cidade. No determinado momento, ela vem visitar a família e traz o menino de 6 anos, que aí há um choque entre o moderno e o antigo, porque o menino é fissurado em televisão e quer ser um cowboy, e imita os cowboys norte-americanos, o que para o senhor Ono é meio estranho, e o menino adora filmes de monstros, ou seja, adora cinemão, ou seja, adora os valores dos Estados Unidos. Então é nesse choque cultural, nesse caldeirão entre o moderno, representado pela cultura de massa dos Estados Unidos, que ganhou a guerra com os aliados, e o Japão tradicionalista, que tem na figura do imperador a figura máxima de respeito, né, e de tradição. Então é o senhor Masuji Ono transitando nesses dois universos, que vai tratar, então, este livro, um artista do mundo flutuante. O casamento com a Noriko é uma das preocupações básicas, porque no passado a Noriko tinha um casamento praticamente arranjado e a família do noivo deu para trás. O senhor Masuji Ono percebe que foi alguma coisa no passado dele, porque parece que essa família contratou um investigador para esmiuçar o passado do senhor Masuji, que é um tradicionalista, né, que apoiou, foi fiel e continua sendo fiel a esse Japão. Então, o senhor Masuji Ono, num determinado momento, ele faz uma peregrinação para visitar velhos amigos dele, que ele acha que pode receber a visita desse investigador para especular o passado, e ele vai, então, dentro da cultura japonesa, que as coisas não são muito explícitas, né? O japonês é muito educado, então ele pede perdão por estar incomodando, perdão por ter ido visitar sem marcar hora, perdão por tocar num assunto tão delicado. Então essas coisas cheias de misuras, onde as coisas não são ditas claramente, mas dessas pessoas que o Ono vai visitar era um antigo aluno que não morre de amores pelo professor, não tem boas lembranças e não está muito disposto a dar boas informações, mas ele não diz isso explicitamente, né? Então há um clima. Quando ele vai visitar esse antigo aluno, ele chega lá, o aluno não está, quem está lá é um discípulo desse aluno que já é um pintor agora, que é um pintor renomado, que virou um professor na universidade. Então é nesse clima onde muito não se diz, mas se insinua, muito não se fala abertamente, porque pode ferir suscetibilidades, que vai transcorrer esta ação, então, de um artista do mundo flutuante, que eu recomendo vivamente que, se você não leu, você coloque aí na listinha dos livros que você precisa ler antes de morrer. Essa edição que eu tenho aqui é da Roku. Os livros do Kazuo Ishiguro estão todos no catálogo da Roku, não é fácil de encontrar, não é difícil de encontrar. Essa edição que eu tenho tem 212 páginas, e se você não quiser comprar novo, porque os preços estão proibitivos, você encontra em sebos com facilidade, e eu recomendo vivamente, então, que você leia Uma Artista do Mundo Flutuante, de 1986, de Kazuo Ishiguro. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos continuar, então. Então vamos de volta aqui para concluir a nossa videoaula de hoje, falando então sobre o romance, que vamos dizer assim, segundo alguns especialistas, trata-se do principal romance de Kazuo Ishiguro, que é este aqui, que originalmente ele se chama The Remains of the Day. Esse Remains aí, traduzindo, seria restos, né? Então a melhor tradução que se dá para o livro não é essa daqui que os editores brasileiros deu, que chama-se Vestígios do Dia. Eu prefiro a tradução lusitana, que é os Despojos do Dia, né? Então nós vamos falar como os lusitanos, né? Tem alguns espectadores que me ouvem lá em Portugal. Minha filha atualmente vive lá, espero que ela faça parte desse time. Então, é sobre os Despojos do Dia, que foi escrito em 1989. Esse livro ele ganhou o Man Booker Prize for Fiction em 1989.
E segundo alguns especialistas, então, trata-se do principal romance de Kazuo Ishiguro. E do que se trata o livro, então, professor? Bom, se você não viu o filme ainda, eu acho que, como eu disse, os filmes sempre complementam os livros, não substituem. Os Despojos do Dia é uma fábula e vai narrar a vida dramática de um velho mordomo inglês. O velho mordomo, que é o protagonista e o narrador dessa história, chama-se Steven. Steven é um homem obcecado pela profissão e fanático pela perfeição profissional. E aí eu volto então a dizer, apesar de Kazuo Ishiguro escrever no idioma de Shakespeare, escrever em inglês, ele vai muito beber na tradição asiática, na tradição japonesa do país dele e dos seus pais, porque, se você perceber, o Steve, apesar de ser britânico, ele tem essa fleuma de ser obcecado pelo trabalho, de completa vassalagem ao seu patrão, de ficar no mesmo emprego a vida inteira, né? Steve fica 30 anos trabalhando como mordomo nesta residência de um lord inglês, que depois vai vender a propriedade para um norte-americano, e ele é fanático pela perfeição profissional. Então, é o terceiro romance de Kazuo Ishiguro, o velho mordomo Stevens. Né? Ele trabalha em Dorrington Hall, que é uma das residências mais tradicionais da Inglaterra, e o filme se passa ali no verão de 1956. Depois de 30 anos servindo ao mesmo patrão, Lord Darlington, tanto tempo no posto fez com que Steve conhecesse os mais importantes mordomos, vamos dizer assim, uma confraria de mordomos na terra de Elizabeth, e ele faz questão de integrar esse grupo de mordomos com estirpe e fleuma britânica. Mas depois, nesse verão de 56, perdão, a propriedade então é vendida para um novo rico, um novo rico norte-americano que tem dinheiro, mas não tem nem tradição, nem a fleuma britânica. Esse norte-americano, ele não percebe nada, né, de etiqueta e de como era importante aquela criadagem toda, né, que atuavam na casa sob a batuta do velho Stevens. Ele demite boa parte dessa criadagem, tal, vamos dizer assim, faz uma operação de downsize na propriedade de Darlington. Isso vai ferir os brios, inclusive, do Steven, e em um determinado momento ele tem que passar algumas semanas nos Estados Unidos e ele sugere que Steven tire férias. Olha que 30 anos foram raros os períodos que Steven se afastou da residência e do seu trabalho. O Steven fica meio assim, mas ele fala, não, você vai de férias, eu dou o carro, eu pago o combustível, vai relaxar um pouco, não sei o que lá, e ele convence, então, o Steve. O Steve, então, resolve empreender uma viagem de carro, uma espécie de road movie. Ele vai procurar uma velha companheira dele de trabalho, que deixou a propriedade e voltou para sua terra lá para cuidar da família, na esperança de convencê-la e trazê-la de volta para Darlington, então, para essa residência, para que eles pudessem retomar, vamos dizer assim, a nobreza da criadagem. Então, é através dessa viagem, através das memórias de Steven, né, que a história vai sendo narrada. Em determinado do ponto da história, então, a história se muda, como eu disse, né? A chegada aí dos novos ricos, sem tradição. O velho mordomo também ele começa a dar umas pequenas falhas, né? Ele começa a cometer pequenos deslizes, e ele acha que isso é imperdoável, e por tudo isso, então, ele aceita o incentivo do patrão, que lhe oferece o carro, e ele vai viajar para visitar essa velha amiga, que é Mrs. Bean, né, que tinha deixado a residência para retornar para sua vida e sua cidade. Então, durante essa viagem, aflora aí as velhas lembranças do Steve, suas velhas e boas brigas. Ele vivia as turras com a Mrs. Bean, né? Eles brigavam para burro e tal, mas eram os únicos que entendiam a dinâmica da casa, entendiam a dinâmica
dos lautos jantares e do serviço, e de servir a francesa, e que tipo de vinho combina com que tipo de comida, e com que horas que deve servir o champanhe, e a temperatura que o champanhe deve ser servido. Isso eram coisas assim que não, qualquer deslize não passava pelo controle de ambos. E o Steven, apesar de estar velho, evidentemente, depois de 30 anos como mordomo, ele tenta reviver esse passado de glória, e ele vai então na esperança de convencer a Mrs. B a voltar para Darlington com ele. Então a história vai nessa toada. O livro está dividido em 7 capítulos, e cada capítulo refere-se a um dia de viagem do Steve. Então é uma semaninha aí que ele tira para convencer a velha senhora Binns a voltar para ele. Então, o livro tem uma narração, como eu disse, primorosa, onde muitas coisas não são ditas explicitamente, mas são insinuadas, e transforma, então, despojos do dia, também aqui visto no Brasil como vestígios do dia, e numa leitura prazerosa, uma escrita primorosa, que eu recomendo vivamente que, se você não leu ainda, mesmo que você tenha visto o filme, que você faça essa leitura. Como eu disse, é da editora Rocco, deve estar no catálogo da Rocco, mas se não, você encontra, se você está em São Paulo, tem um ótimo sebo ali na Praça João Mendes. Se você está fora de São Paulo, você pode encontrar, e tem um site chamado Estante Virtual, que agrega uma série de sebos, e você compra e recebe aí pelo correio, é tranquilo, e eu recomendo vivamente. Bom, se você chegou até aqui, é aquele momento em que eu tento fazer um link entre cinema de qualidade, literatura de qualidade e cinema de qualidade. E eu queria, como eu disse para você, o Ishiguro, ele foi músico no começo, ele também foi roteirista. Ele tem 2 filmes que ele roteirizou, que eu recomendo, que eu pesquisei aqui. Um chama-se A Música Mais Triste do Mundo, de 2003, ele roteirizou e depois virou filme, e A Condessa Branca, de 2005. Então, são 2 filmes que você encontra nas plataformas de streaming, roteirizados pelo Kazuo Ishiguro. E depois tem, evidentemente, o grande filme, que é Os Despojos do Dia, que no Brasil ganhou o título de Vestígios do Dia, de 1993, do diretor James Ivory. Ele foi estrelado, brilhante o trabalho de Anthony Hopkins no papel do mordomo Steele, e da Emma Thompson, que faz então a Mrs. B. Então, os 2 protagonistas. O filme ainda conta com James Fox, que faz o britânico de estirpe, dono da casa, e depois o Christopher Reeve, o eterno super-homem, que faz o americano milionário lá. Esse filme recebeu 8 indicações, não ganhou nenhuma, ele recebeu 8 indicações. E, por fim, nós temos um filme chamado Não Me Abandone Jamais, de 2005, do Mark Romanek, com a Keira Knightley e o Andrew Garfield nos papéis principais. São esses filmes, então, que eu recomendo e que você encontra facilmente nas plataformas de streaming, ou às vezes até aqui no próprio YouTube, é uma questão de pesquisar. Tranquilo? Se você chegou até aqui agora, então é aquele momento que eu peço que você dê um joinha para a gente continuar esse trabalho, né? Dá lá e deixa um joinha para a gente. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora. Escreve um e-mail para a gente, vai passar aqui agora o meu e-mail, que é professorpanciarelli@gmail.com. Eu sempre respondo os e-mails que eu recebo, eu tenho o máximo prazer em responder. Se você quiser meter o pau, quiser elogiar, quiser me contar dos livros do Kazuo que você conheceu, dos autores japoneses que você já leu ou que você pretende ler. Segunda-feira, sem falta lá em casa, nós vamos bater uma bola, trocar uma ideia sobre a obra de Kenzaburo Oe. Espero você. Sayonara.